Olá, senhoritos e senhoritas, preparados para mais uma aula de biologia do professor Henrique neste momento de pandemia? Será que o mundo vai acabar? Eu acho que o mundo não vai acabar por enquanto. Então, vocês devem continuar estudando para o final do ano, para os vestibulares, para fazer as provas, Enem e tudo mais. E nessa nossa aula de hoje, no meio da quarentena, a gente vai voltar a falar sobre o núcleo da célula e a estrutura de DNA, como que o DNA se comporta em alguns momentos da célula. Então, preparados para a nossa aula de hoje, nossa aula, a aula 3 da frente 1. Então vamos lá, continuando a falar sobre o nosso DNA, o nosso cromossomo. A gente já tinha falado há algum tempo atrás em relação ao núcleo, né? E dentro do núcleo das células eucariotas nós temos um material genético que é composto pelo DNA, o ácido desoxirribonucleico. E aí nós temos alguns momentos da célula que esse DNA se comporta de maneiras diferentes, a gente vai ver. No momento que a célula está se dividindo, esse DNA ele acaba se organizando na forma de um cromossomo. E quando a célula não está se dividindo, esse DNA ele fica na forma de cromatina, né? É uma molécula composta por uma dupla hélice e ela fica associada às proteínas que são as histonas, e essas proteínas ajudam então esse DNA a se condensar no momento que ele vai se preparar para a divisão celular. Na verdade, na primeira fase da divisão celular, que vai ser o tema da nossa próxima aula, a gente vai ver que esse DNA então, ele vai se condensar e vai formar a estrutura do cromossomo. Mas antes disso, algumas coisas vão acontecer. Bom, então a gente já viu essa estrutura do DNA na forma de cromatina. Nós temos dois tipos de cromatina, chamada eucromatina, que é a cromatina verdadeira, que é onde nós temos genes que se expressam normalmente, né, no nosso corpo, e nós temos uma região chamada de heterocromatina, que é uma região que temos genes que não são expressados, genes que estão lá, muitas vezes estão acumulados aí ao longo da nossa evolução, que não tem uma expressão muito mais ativa em nós, mas eles ainda continuam lá. Né? Então isso é uma coisa interessante para a gente saber. Então nós temos essa organização. Quando então esse DNA está associado às histonas, e essas histonas ajudam nessa compactação da estrutura do DNA na forma de cromossomo, nós conseguimos reconhecer essas duas estruturas que, quando o cromossomo está duplicado, nós chamamos de cromátides irmãs. Então essas cromátides irmãs são as duas partes do DNA duplicado. Isso a gente vai ver na próxima aula qual fase que esse DNA vai se duplicar. E aí, então, essas duas regiões do cromossomo duplicado estarão unidas a partir de uma estrutura chamada de centrômero. Então, essa estrutura aqui, que é o centrômero, que não necessariamente está no centro, ela acaba unindo as duas cromátides irmãs e vai ser uma estrutura bastante importante para a gente, que a gente vai ver nas divisões celulares, tanto na mitose quanto na meiose, vai ajudar essas cromátides irmãs a se separarem durante a divisão celular. Muito bem. Ô Ney, só dá uma pausa aí para mim, por favor, só para a gente continuar a nossa aula. Muito bem, Ney. Muito obrigado pela sua ajuda. Agora a gente fez uma mudança de tela e vamos continuar falando da função do DNA. Então é o seguinte, o DNA é a molécula que comanda todo o funcionamento da célula, todo o metabolismo celular. Então, no DNA nós temos na célula nos humanos, né, nós temos 46 moléculas de cromatina ou de DNA e cada um desses filamentos de cromatina ou de cromossomos, nós temos centenas e milhares de genes que controlam todos os processos metabólicos do nosso corpo, certo? Muito bem, maravilha. Então, como que esse processo de controle do metabolismo acontece? Normalmente, no DNA, nós temos receitas para fazer a síntese de proteínas e essas proteínas têm diferentes ações no nosso organismo. Tem a função estrutural para compor o nosso corpo, né? Tem função enzimática, então as enzimas são proteínas que têm a função de acelerar a velocidade das reações químicas do nosso corpo, né? Temos proteínas que são, por exemplo, anticorpos, agora que a gente está falando, né, em relação à quarentena provocada pelo coronavírus,
né? Então a gente tem a produção de anticorpos não só para esse tipo de vírus, mas para qualquer outro corpo externo do nosso corpo. A gente vai produzir anticorpos que vão ajudar o nosso sistema imunológico a combater esses corpos estranhos. E esses anticorpos nada mais são do que proteínas. Então as proteínas são das moléculas mais versáteis que a gente tem no nosso corpo. E a receita para todas as nossas proteínas está no nosso DNA. Então o que acontece? Nós temos em nós, organismos que somos eucariotos, nós temos o nosso DNA dentro do núcleo, né, que é delimitado por uma estrutura chamada de carioteca. E aí, dentro desse núcleo, nós temos o DNA e o nucleolo, que é uma região específica do núcleo que vai sintetizar RNA e RNA que vai produzir os ribossomos, RNA ribossômico, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E aí o que vai ocorrer? Esse DNA ele vai passar por um processo chamado de transcrição. E essa transcrição vai ser a leitura do DNA para a síntese de RNA, que é um RNA muito específico chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele tem a informação do DNA, né, de um ou mais genes para sintetizar uma determinada proteína específica. Esse RNA mensageiro, ele vai ser editado, né, ele sai do núcleo, sai pelos poros da carioteca, depois chega até o citoplasma e no citoplasma ele então vai interagir com essa organela citoplasmática que é chamada de ribossomo. E o ribossomo nada mais é do que a união de RNA ribossômico mais proteínas. E aí então esse RNA mensageiro se acopla ao ribossomo e nós teremos um terceiro tipo de RNA, que é o RNA transportador, que vai trazendo então os aminoácidos até esse ribossomo. E aí então nós, por meio de reações chamadas de ligações peptídicas, os aminoácidos vão se ligando e vão formando uma estrutura, um peptídeo, um polipeptídeo, que vai então formar uma proteína. E essa proteína então ela vai ter aquelas funções que eu falei para vocês, né? Função enzimática, função estrutural, função de anticorpos e outras funções mais que nós temos no organismo, tá? Esse processo aqui, quando nós temos a fabricação das proteínas a partir dos aminoácidos do RNA transportador, é chamada de tradução. Então nós temos aqui a tradução do DNA, aqui nós temos a transcrição, que é quando esse DNA é lido. Então, síntese de RNA mensageiro a partir do DNA é chamado de transcrição. E aqui nós vamos ter a tradução, que vai ser a síntese de proteínas a partir do RNA mensageiro. Você pode pensar no significado dessas palavras. Por exemplo, o que quer dizer quando você transcreve alguma coisa? Para você transcrever alguma coisa, você vai ler uma informação que está em algum lugar e você vai reescrever essa informação, tá? E quando a gente faz isso, nada mais é do que a leitura do DNA, né? Então esse DNA está sendo lido e ele vai ser reescrito numa molécula de RNA mensageiro. Mas vocês devem se lembrar o seguinte, que DNA é composto por bases nitrogenadas. RNA também é por bases nitrogenadas. Então você não vai mudar a sua língua, você vai continuar de base nitrogenada para base nitrogenada. Então você só vai reescrever aquela informação de um tipo de base para outro tipo de base, certo? Maravilha. Agora, quando nós temos esse outro processo aqui que é chamado de tradução, a informação que estava escrita em sequências de bases nitrogenadas aqui do RNA mensageiro, ela vai assumir uma nova língua, uma nova linguagem que é uma sequência de aminoácidos. São moléculas diferentes das bases nitrogenadas. Então isso vai ser a tradução. O que é a tradução? É você pegar uma coisa que está escrita numa língua e colocar para uma linguagem diferente. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar a linguagem de bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro vão formar um códon e esse códon, então, tem um correspondente de um aminoácido, certo? Então, esse aminoácido ele vai estar relacionado com um códon e aí, então, nós vamos traduzir a informação de bases nitrogenadas para aminoácidos. Tudo bem, Ney? Muito bem. Agora a gente vai dar mais um tempinho, Ney. Eu quero que você dê mais uma pausa aí. Já um dia acho que vocês vão conhecer o Ney. O Ney é o meu grande amigo aqui para gravar as nossas videoaulas.
Então dá uma pausa aí, Ney, que a gente vai continuar. Maravilha, Ney, você sempre me ajudando nas minhas videoaulas, eu não sei o que eu faria sem você. Então é o seguinte, agora a gente vai passar para o próximo tópico dessa nossa aula, que são as mutações. As mutações nada mais são do que mudanças no DNA. E depois a gente vai ter uma outra aula só para falar como que essas mutações, quais são os tipos de mutações que a gente tem. Basicamente a gente tem mutações genéticas, que a gente muda algumas bases nitrogenadas, né? A gente pode dizer que, de uma forma geral, algumas mutações são chamadas de silenciosas, às vezes quando você muda uma base nitrogenada, mas você não muda o aminoácido correspondente. Então você mudou a base nitrogenada, mas o aminoácido não mudou, então a proteína não mudou, então a função daquela proteína também não vai mudar. Essa é uma mutação silenciosa. Porém, a gente tem algumas mutações que não são silenciosas. Você muda uma base nitrogenada, por exemplo, você altera a estrutura do DNA e você muda o aminoácido correspondente. Quando você muda esse aminoácido correspondente, você vai mudar a proteína. E muitas vezes essa proteína ela vai perder a ação que ela era programada. Então, se você muda a proteína, talvez ela não tenha a mesma ação como ela deveria. Por exemplo, uma insulina, que é uma molécula de hormônio, né, uma outra função, que é a função hormonal das proteínas, né, que eu não havia falado para vocês, mas uma função hormonal. A insulina, quando ela tem alguns aminoácidos trocados, então ela perde a sua função principal, né, que é a de captação da glicose para dentro das células do nosso corpo, né? Não só isso, né? Então nós temos, por exemplo, também uma mutação que vai alterar a produção de melanina, né? Se não me engano, na tirosina, no aminoácido, vai alterar a produção de melanina e a pessoa vai ser albina, ela não vai conseguir produzir melanina para a coloração da pele, do cabelo e dos olhos, né? Então, as mutações nada mais são do que mudanças nesse DNA. Esse DNA, com essas mudanças, vai construir um RNA mensageiro diferente, com uma informação diferente. Consequentemente, a proteína que vai ser formada também vai ser diferente e não tem a mesma função. E aí, essas mutações elas podem ocorrer de duas formas. Ou são mutações espontâneas, e essas mutações espontâneas elas ocorrem no nosso corpo, muitas vezes por erros de duplicação do DNA, né, por alterações na produção de novas células do nosso corpo, e essas mutações elas acabam permanecendo. Ou então, mutações que são induzidas, e essas mutações induzidas elas são provocadas por agentes externos do nosso corpo, né? Então, por exemplo, por radiações, raio-x, né, outros tipos de radiação também, como por exemplo acontece no Hulk, né, a radiação gama e tudo mais que alterou o material genético dele, né? Então, vários tipos de radiação, a radiação ultravioleta que a gente se expõe todos os dias ao sol é uma radiação ionizante, uma radiação que provoca mutações, pode levar ao câncer de pele, por exemplo, né? Nós temos também compostos químicos, né? Então agrotóxicos, compostos químicos de poluentes do ar que a gente respira e tudo mais, isso pode acabar provocando a formação, por exemplo, de radicais livres no nosso corpo. Esses radicais livres são moléculas que podem provocar mutações no DNA e esse nosso DNA fica um DNA mutante, tá? Mas uma coisa importante de vocês saberem, em termos de evolução, as únicas mutações que oferecem alguma mudança em termos evolutivos são aquelas mutações que acontecem nas células germinativas, ou seja, nas células que vão formar o óvulo e o espermatozoide. Por quê? Qualquer outra mutação em outra célula do nosso corpo, ela vai morrer junto com a gente. Então, se tiver uma mutação em alguma célula do corpo que não sejam as células germinativas, quando a gente morre, essa mutação não vai ser passada para frente. Agora, se essa mutação ocorrer nas células germinativas, então nós vamos transmitir essas mutações para os nossos descendentes. E aí pode ocorrer duas coisas. Primeiro, se essa é uma mutação que traz uma certa vantagem adaptativa, uma característica vantajosa para a nossa espécie ou para qualquer espécie que seja, a tendência dessa mutação é permanecer na população e, com o tempo, essa mutação pode levar a uma adaptação daquela característica, daquela estrutura,
né? Porque nada mais é uma proteína, a gente vai ter a tradução que ela vai ser depois, vai se definir como uma estrutura. Agora, se essa proteína, se essa característica for desvantajosa, então o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa característica desvantajosa, ela vai trazer uma desvantagem para o indivíduo que a possui, com isso ele vai ter menos chances de sobreviver, de gerar descendentes, e os poucos descendentes que herdam essa característica também têm desvantagem em relação aos outros. Então, no caso, a tendência com o tempo, essa característica, essa mutação desaparecer da população. Isso é uma mutação desvantajosa. Outro lembrete para vocês. Quem decide se a mutação é vantajosa ou desvantajosa é sempre o ambiente por seleção natural. A gente vai ver na próxima aula que a gente está falando isso sobre evolução. A gente não sabe se a característica é vantajosa ou desvantajosa, então não cabe a gente decidir. Sim, ao ambiente se ela é vantajosa ou desvantajosa. Muito bem. E aí também ele coloca como características indiferentes, mas particularmente eu não acredito que exista alguma característica que seja indiferente em termos evolutivos. Ou ela vai acabar trazendo uma vantagem ou ela vai acabar trazendo uma desvantagem, certo? Então agora o Ney vai dar mais uma pausinha pra gente que a gente na sequência vai entrar para fazer os nossos exercícios. Muito bem, Ney. Pausa aí por favor para mim. Isso, maravilha. Muito bem, Ney, maravilha. Então vamos agora fazer os nossos exercícios, página 294 da nossa apostilinha. Exercício 1 fala o seguinte: a figura a seguir esquematiza as duas etapas envolvidas no processo de síntese proteica em um linfócito B, certo? E aí ele mostra etapa 1 e etapa 2. Ô Ney, você mostra aqui direitinho para mim, por favor? Vamos ver aqui direitinho como que é essa imagem. Muito bem, Ney, exatamente. Então o que está acontecendo aqui? O Ney está mostrando para vocês aqui. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui, muito bem, bonitinho. Então, nessa etapa 1, ela acontece aqui dentro do núcleo. Então nós temos o nosso DNA e esse DNA vai ser convertido em RNA mensageiro. Então essa etapa 1 é a chamada de transcrição. Depois desse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo pela carioteca, vai se encontrar com o ribossomo, o RNA transportador e vai sintetizar uma proteína. Essa etapa 2, então, é a tradução. Então nós temos a transcrição etapa 1 e a tradução etapa 2. Muito bem, Ney, você é um cara muito legalzinho pra gente, está sempre nos ajudando. Vamos para a pergunta B. Onde ocorrem esses processos nas células procarióticas? Nas células procarióticas, como a gente já viu, nós não temos o DNA organizado dentro do núcleo. Então, o DNA está disperso no citoplasma. Então, tanto a transcrição, que é a síntese de RNA mensageiro, quanto a tradução, que é a síntese da proteína lá no ribossomo, são feitas no citoplasma. Beleza? Então, essa é a questão 1. Questão de número 2. Quanto às características gerais dos seres vivos, assinale a opção correta. A célula eucariótica apresenta uma membrana nuclear ou carioteca. Muito bem, então essa que é a alternativa correta. Certinho. Vamos ver a B, por que está errado. Todos os seres vivos, inclusive os vírus, os vírus não são seres vivos, né? Então, os vírus são seres, são organismos, mas não são vivos, tá? Então, ela está errada por conta disso. São constituídos por unidades conhecidas como células? Não, o vírus não tem célula. As mutações consistem na alteração de uma ou mais características dos seres vivos, ocasionadas por alterações em um ou mais genes, porém sem alterações dos cromossomos. Não, os cromossomos também podem se alterar. Então a gente falou das mutações gênicas, que mudam as bases nitrogenadas, ou às vezes nós temos mutações cromossômicas, né, que pode ter uma deleção de um pedaço de cromossomo, uma inversão, uma duplicação desse cromossomo. Então a gente tem algumas mutações cromossômicas também. E a D, os seres vivos estão em constante atividade, isso os obriga a um consumo permanente de energia. Devido a esse fato, são todos obrigatoriamente consumidores? Não, né? Então a gente tem organismos que são consumidores, organismos que são produtores, que fazem fotossíntese, né? E temos os decompositores também, que acabam entrando como um tipo especial de consumidores. Então nós estamos finalizando essa nossa aula 3 da frente 1 de hoje, a nossa aula da pandemia, falando sobre um pouquinho mais sobre o DNA e a organização. Na próxima aula a gente vai falar sobre divisão celular, mitose. Eu espero que vocês me assistam. Tchau. Ney, pode desligar, por favor.
Maravilha, Ney. Sempre contando com você. Ó, vai dar 20 minutos certinho, hein?